Bom dia a todos. Semana passada nós fizemos a inauguração, do Jardim Memorial do Reverendo Nakahashi, no nosso solo sagrado, lá em Ibiúna. Muitos daqui puderam ir, e foi realmente um dia bastante gostoso. Bastante festivo, E as pessoas que foram lá, apesar da estrada de terra muito difícil, ficaram muito felizes, assim como uma criança, Todo mundo riu e se divertiu bastante. Origem de Kuni Tokotachi no Mikoto. Quer dizer, ele é a personificação do Deus Supremo que nasceu nessa terra. Deus justo, Deus rigoroso. Mas que nessa época o mundo vivia uma era do dia organizado, onde as coisas fluíam, sem a bagunça, por ter sido essa ordem muito rigoroso, Mas houve essa revolta, liderado por a entidade chamada Amano-jaku, onde foi feito ele de prisioneiro, torturado e morto. E foi o corpo dele enterrado a nordeste do Japão. E foi feita uma grande festa por esse acontecimento. E o que o reverendo sempre nos fala é que um pouco dessa festa pagã, são as festas originárias de hoje, Ele falava muito do carnaval, como se fosse uma festa realmente para comemorar a não ingerência de Deus, comemorar que Ele não está. Então, comemorar soltando todos os instintos mais secundários, instintos primários do ser humano na festa. E que o reverendo sempre falava que nesse período é um período bastante perigoso, para as pessoas, por causa a pessoa entrando nesse tipo de festa, entra num tipo, começa a ficar fora do centro, música muito alta, aquela coisa, e a pessoa pouco a pouco começa a sair fora do centro, Então ele sempre recomendava bastante, que no carnaval as pessoas, se puderem, se retirar em algum lugar, meditar bastante, fazer bastante oração, pedindo perdão por a gente ter feito isso com Deus, Porque nós estamos agora no momento de uma comoção nacional, do acontecido lá no Rio Grande do Sul. Uma tristeza assim tamanha que talvez até refletindo até no clima do Brasil hoje, clima de muita tristeza, porque eram jovens, pessoas, crianças ainda, na verdade, e praticamente destruiu uma cidade inteira, Por muitos anos essa cidade não vai se recuperar. Há 2 anos atrás, na festa de formatura da minha filha do meio, eles organizaram uma festa num desses lugares
que é boate, né? Boate é casa noturna, né? E era um horário vago por ser à tarde, então conseguiu locar esse espaço para a festa de formatura, para a entrega de diploma, essas coisas todas. E nós convidamos o reverendo, o avô, né, para a formatura da neta. Ele não falou nada, falou, vamos sim, né, vamos. Onde é? Tal lugar. Porque ele nunca foi uma pessoa assim de ter preconceitos, qualquer que seja. Ele não emitia opinião sem ter conhecido. Nunca. Então ele foi numa inocência total para o local. Chegando lá, ele já fechou o semblante e a gente percebeu, né, o que estava acontecendo com o reverendo, que ele não estava se sentindo bem, né? Uma coisa o incomodava muito forte. Claro, música muito alta, uma escuridão total, não tinha janela, um lugar assim que só tem uma entrada, paredes todas pintadas de preto, né? E música no último volume. Aí a gente ficou pensando a gente vai ter que levar o reverendo de volta para casa, né? Aí acho que, não lembro se foi pedir para o meu irmão levar ele de volta. Então ele não assistiu à cerimônia de entrega de diploma. Aí nós ficamos na festa, tudo. Nós não gostamos muito do local, mas ficamos até o fim. No dia seguinte, a gente era tema da palestra matinal. E ele falou com tanta... Mas ele falou tão forte, em palavras tão fortes, que na época eu achei um pouco exagerado. Na época eu falei, poxa pai, né? Menos, né? Mas em rede nacional, falou. Ele falou as palavras seguintes. Muito ruim. Muito ruim. Hoje eu entendo. São espaços, como eu disse, espaços sagrados existem, mas o contrário também existe, né? Como eu falei lá de Ibiúna, um lugar que não precisa fazer muita coisa, as pessoas por si só começam a ficar felizes, por nada, começam a ficar felizes, né? E existem espaços contrários, né? Espaços que você perde energia, espaços que você, pouco a pouco, você sente que vai sendo drenado, né? Energia sendo drenado, né? Por isso aí jovens mais e mais, por esse dreno de energia, tenta repor essas energias com bebidas, drogas, mas por sentir essa falta, né? Então existem esses lugares. Existem espaços que ligam com o alto e espaços que ligam com o baixo, né? Hoje eu entendo a força que ele disse, muito ruim, né? Mas para isso não acontecer, essas tragédias não acontecer, não tem como se não ensinarmos nossos filhos a distinguir entre o bem e o mal, entre a energia negativa e a energia positiva. Não tem outro jeito, né? Não podemos segurar ele e prender ele dentro de casa, né? E uma das coisas é realmente o recebimento do Jorei, o ministrar o Jorei. Por contato com o Jorei, vai gravando na nossa alma o que é essa energia do dia e o que é essa energia da noite.
energia do dia é uma energia que afrouxa, uma energia que abre, uma energia que próprias as toxinas do corpo derretem, as máculas desaparecem. Uma energia contrária é tudo que eu falei agora contrário, é uma energia que aperta. Você imagina um pano e vai torcendo, vai apertando, né? Vai tirando a circulação da pessoa, vai tirando o movimento natural da pessoa, né? Então, ensinar isso para os nossos jovens a distinguir, né? Porque estamos rodeados, né? E ensinar essa espiral. Se está rodando para o lado certo, né, ou para o lado contrário, né? Realmente tudo tem a ver com essa origem desse mundo. Quando se expulsou Kunito Tachi no Mikoto, expulsou Deus desse mundo, né? E esse caos total, apesar de parecer que o mundo civilizado, Meishu Sama fala muito de uma mulher bonita, bem vestida, mas quando tira a roupa tem feridas, pústulas e coisas horríveis. O mundo hoje está assim, sob manto de civilização, de civilidade, mas que quando tira vê buracos, vê coisas terríveis escondidas, né? Então, quando acontecem essas tragédias, a gente vê realmente que a gente está muito longe ainda, né? Não ficarmos satisfeitos com esse mundo, né? Os jovens, por essa ideia de internet, que sabe tudo, entra superficialmente, tudo você pode encontrar. E eu já escutei muitos jovens que falam assim: Deus está em tudo, né? Tem os que falam: eu não tenho religião porque minha religião é Deus. Eu já escutei muito isso. Minha religião é Deus, eu não sigo nada. Eu acredito em Deus e apenas não sigo nada, né? Tem uma história budista que é muito interessante. Um jovem, né, aprendeu no Sutra de Buda que tudo Deus está. Ele ficou feliz. Poxa vida, perdi todos os medos da minha vida, todos os receios, tudo tem Deus. E entrou isso, pegando isso, foi viver a vida. Aí num belo dia, indo por um caminho, um velhinho falou assim: não vai por aí, que tem uma onça que devora pessoas, né? Fala: não tem problema, Deus também está na onça, né? Não tem problema. Ele foi. Que ele encontrou a onça e a onça o devorou. Aí ele ficou muito revoltado e foi falar com Buda. Falei: Buda, o senhor não falou que tudo Deus está? Aí Buda falou: Deus estava em tudo, inclusive no velhinho que te avisou. Então a religião é o velhinho que avisa, né? Jovens de hoje se acha muito, né, por causa de tudo isso. Acha que não precisa, né? Mas que aí é a nossa missão, né? E para isso tudo precisamos dar o exemplo, né? Não tem jeito, não é ensinar falando para eles. Se a gente não praticar, eles não vão
não vão atrás. Agradeço muito ao reverendo, ao meu pai, praticamente, né, encaminhar até as netas dele, ensinar até para as netas o que é o bem, o que é o mal. Porque é a base. Sem isso, como é que vai começar uma vida? Se não tem essa base, né? A base não é as teorias, as fórmulas que aprende. Não é base, a tabuada, regra gramatical. Claro, isso é importante, mas a base de tudo é saber o que é bem, o que é mal. Né? É no sentido de energia. Saber o bem e o mal. Como agem as duas energias. Né? Não uma coisa piegas de bem e o mal, né, por mandamento. Não. É saber por si essa diferenciação. Então, para isso, praticar o jorei é um grande passo. Pois a gente ministrando o jorei, ministrando a energia pura de Deus, pouco a pouco a gente vai sabendo distinguir: essa é a energia de Deus, esse não é a energia de Deus. E assim vai. Então a prática nesse sentido é importante para as crianças, é importante para os jovens, é importante para nós. Né? Realmente saber a diferença. Né? Realmente é tudo feito por Deus. E por incrível que pareça, até as coisas negativas. Né? Mas as coisas negativas são coisas para nos ensinarmos. Né? Para realmente entendermos o que não fazer. É engraçado isso tudo. A gente começa a lembrar de todas as palestras do reverendo. E agora mais forte ainda. Engraçado mesmo. Começa a fazer sentido. Então, com certeza, ele, estando aqui, diria: tomem cuidado com o carnaval. Né? Com certeza ele diria isso. Né? Não pela festa em si, mas pelo perigo que ele causa por a gente sair fora tanto do centro da gente. Né? Acidentes de carro. Né? E as pessoas perdem um pouco dessa razão, desse centro. Então, com certeza, eles pediriam, né, para todos, ele pediria para todos aqui orar muito para esses dias, né? E não dar força a essa comemoração pagã, né? Uma comemoração para exaltar o quê? Né? Exaltar os instintos mais secundários do ser humano. Então não é para ter festa? Não. Mas tem que convidar Deus na festa. E com certeza não gosta, ele não deve gostar de música muito barulhenta. Mas para agradar o anfitrião, a gente tem que colocar uma música que ele goste. Né? A gente se portar como ele gosta. Né? Entre essa felicidade passageira de alguns dias de folia e a felicidade eterna dos nossos corações, né? Vamos optar por convidar Deus para a nossa festa. Muito obrigado a todos. Nós vamos passar, depois da cerimônia, nós vamos passar o vídeo de alguns minutos de como foi a inauguração do memorial. E aí nós vamos passar lá embaixo. Aí convido a todos que não puderam ir. E
reitero o convite, né? Podem ir, marcar, falar com o pessoal da recepção, vamos marcar de novo para poder ir. Mais gente, né? Firmando o tempo, fica até mais fácil para a estrada de terra lá. Muito obrigado pela presença de todos.